Este treinamento ele está sendo feito para atender as expectativas das casas espíritas que têm solicitado com frequência que se discuta nos dias de hoje uma nova forma, uma nova modalidade de trabalharmos a questão da assistência social. E para atender a essa expectativa, nós resolvemos ou achamos ser melhor apresentar uma proposta de trabalho que nós estamos denominando como sendo uma proposta de construção de um espaço de criatividade, de convivência, de educação para podermos atingir, através do trabalho, a evangelização do homem. Essa proposta, nós temos trabalhado com ela em qualquer faixa etária e ela tem dado excelentes resultados. Nós queremos, nesse primeiro momento, apresentar a fundamentação doutrinária. Por que de construir, de chegarmos a essa proposta? Inicialmente, nós queremos nos reportar a uma narrativa evangélica que está transcrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 2. Então, vamos ler a parábola e depois vamos tecer algumas considerações sobre a parábola. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo, como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio a aquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Reflitamos, começando pela própria indagação
do doutor da lei. O que é que nos coloca a narrativa de Lucas? Era um homem preocupado com a sua salvação. Era um homem que desejava, na linguagem do momento, da época, saber uma resposta, o que é que ele precisava fazer para possuir a vida eterna. Nós diríamos hoje, o que é que eu preciso fazer, companheiro, para não perder essa encarnação? O que é que eu preciso fazer para evoluir? O que é que eu preciso fazer para aproveitar as oportunidades? E a resposta seria a mesma. Então nós temos aí uma colocação do Cristo em que ele vai mostrando, de início, vai mostrando a questão da riqueza. A maior riqueza que aquele homem tinha era o seu tempo. O tempo com essa riqueza extraordinária que ele soube lidar com ela. Mas ele consegue lidar bem com o tempo porque ele já dispunha de uma sensibilidade. Ele já caminhara na direção da sua evolução e já perceber o significado do outro, do próximo. Então, passa primeiro um sacerdote, aquele que conhecia as leis, aquele que tinha um conjunto de informações, mas ele passa, ele vê. E este vê um ato superficial, um ato externo. Ele se debatia com o fator tempo, a urgência que ele tinha de cuidar das coisas que estavam em Jericó. E por isso mesmo, embora demandando de Jerusalém para Jericó, da cidade do grande Deus para a cidade, para aquele entreposto comercial importante, ele não dispunha de tempo. Em seguida passa o levita, observa, mas mesmo assim não se detém. E eis que vem o samaritano, aquele que era tido pelos judeus como herege, aquele que não ia ao templo para adorar ao Senhor. E Jesus coloca neste homem que tinha uma conduta diferente, estranha, ele coloca nele realmente a encarnação daqueles valores fundamentais para a libertação do homem. A alma que já tinha conseguido dar uma caminhada, então este homem para, ele estanca o passo, ele desce do animal, ele vai até o companheiro, ele limpa as suas feridas com azeite e com vinho. Era o recurso de que ele dispunha no momento. Sabemos hoje, a época deveria saber, que não era o medicamento mais adequado, mas era o recurso de que ele dispunha. Então ele lança a mão desse recurso para atender. Então ele serve como pode, como sabe, como está. Em seguida coloca no animal e leva até a hospedaria. E por certo mantém um diálogo com este companheiro, porque se ele morasse entre o local da queda e a hospedaria, ele deixava em casa. Ou se ele morasse entre a hospedaria e Jericó, também o lhe deixava em casa. E ao chegar na hospedaria, ele não transfere a tarefa para o hospedeiro. Ele ainda assim permanece ao lado do homem, ele cuida dele, ele se envolve com ele, ele cria uma relação afetiva com ele. Ele o atende naquele momento na sua parte afetiva, que pela própria condição que ele se apresentava naquela dependência, ele que for espancado, que for espoliado, que ali estava, portanto inseguro, portanto vivendo um conflito, uma crise, este homem foi apoiado, ele se sentiu apoiado naquele momento. Ele sentiu que o outro foi seu irmão, foi seu companheiro, e ele cuida dele. Na manhã seguinte, vê a dimensão do tempo. Na manhã seguinte é que ele vai continuar a sua viagem para Jericó, porque ele era uma pessoa responsável, ele tinha os compromissos a resolver em Jericó. Mas ele chama o hospedeiro e diz: cuide bem deste, ou seja, deste homem que está aqui, que quando eu voltar, pagarei tudo a mais que for despendido com ele. Ele transmite a segurança a ele, ele dá a certeza de que ele vai voltar, ele dá um apoio a ele. Eu volto, me incumbo de pagar tudo a mais, e está implícito que no voltar e pagar eu o levo comigo, ou seja, vou levá-lo até onde eu possa colocá-lo na condição de retornar ao convívio familiar. Então é a convivência, é preciso conviver. E a grande dificuldade que nós temos é a questão da convivência.
E essa questão da convivência, essa ausência de tempo para conviver, para construirmos-nos, para relacionarmos-nos, para tornar as pessoas importantes, para amarmos, ela não é de agora. Ela é algo que convive com o homem. Ela está com o homem. Porque é o homem realmente que trabalha o seu tempo. É o homem que trabalha o seu espaço. E é ele que não conseguia trabalhar naquela época como não consegue trabalhar hoje. E essas questões ficam muito mais aguçadas nos dias de hoje. Porque a população que habita a Terra, a população encarnada, é muito grande. Então isso se aguça, isso cresce, agiganta de tal forma que nós temos vendo aí as consequências. Então, neste quadro todo de miséria e pobreza que nós defrontamos e com a qual o trabalho assistencial também se preocupa, não é única, mas também se preocupa com este quadro de necessidades não atendidas, o que é que se faz? O que é que acontece? Acontece que é preciso conviver com esse companheiro. É preciso revelar de quem é Jesus. E revelar de quem é Jesus, nos parece que a melhor colocação que nós temos é aquela colocada no livro Paulo e Estevão, quando Paulo, já recuperado da enfermidade longa que o guardara no leito, e que ele escolhera, pedira aos companheiros da casa do caminho que fosse o mesmo leito que pertencera a Estevão, e agora ele percorre a intimidade da casa do caminho, ao lado de Simão Pedro, ele indaga do companheiro, do velho pescador, onde estão aqueles pobres, aqueles sofridos de ontem, aqueles que Abigail lhe dissera naquele dia, daquele encontro, quando ela revela ao seu amado o seu encontro com Jesus, a sua descoberta da Boa Nova, e ele ouve aquela frase que ele nunca mais vai esquecer, que os convidados de Jesus para o banquete são aqueles expropriados, são os miseráveis, são os mendigos, são os necessitados. Estes são os convidados dele para o banquete. Porque estas são as almas que, já tangidas pelo sofrimento, pela dor, estão mais disponíveis para aceitar a mensagem de renovação, a mensagem de esperança, a mensagem que anuncia alguma coisa. Então, ao indagar, Pedro, com a honestidade que lhe era peculiar, ele narra ao companheiro, agora de apostolado, o que acontecera desde as primeiras perseguições, que ele, Paulo, engendrara pessoalmente. E Paulo ouve aquilo com atenção e depois me diz: Pedro, como é que você consegue caminhar ao lado dos fariseus? E ele responde: Paulo, é caminhando com eles que eu posso mostrar-lhes Jesus. Então é preciso conviver com aqueles companheiros que estarão sendo atendidos pela assistência, pelo trabalho assistencial. Então o trabalho assistencial, numa visão espírita, numa visão contemporânea, numa visão ampliada que a doutrina nos traz hoje, não pode ser aquele trabalho do doar o objeto material, que passar a alguém. Isto é um direito fundamental do homem. É o direito à vida, é o direito por excelência do homem. Então já assegurar esse direito é algo importante. Mas mais do que isso, ou junto com isto, é preciso mostrar de Jesus. E não é falando sobre Jesus, mas é vivendo com Ele à luz da Boa Nova. É como coloca a Dona Amélia Rodrigues, né? Ela nos diz que os evangelhos são a narrativa de uma vida, através de outras vidas. Então o fundamental da Boa Nova, o fundamental da mensagem crística do Cristo, não é falar dele, mas é viver. É viver a mensagem, é o dia a dia. O que nós mais registramos dos evangelhos não são realmente os detalhes, não são a narrativa comum, mas é sempre quando há um diálogo, é sempre quando há uma relação, um envolvimento do Mestre. Nós sempre nos relatamos, quem que nós não lembra constantemente o momento sobre o perdão? Simão Pedro angustiado perguntando quantas vezes perdoar. E Jesus colocando a necessidade de perdoar infinitamente. E quem não lembra Jesus no momento da crucificação ainda pedindo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, este ato de viver, este ato de construir-se, este ato de relacionar-se com o outro, é onde eu passo a mensagem, é onde nós revelamos o Cristo, é onde nós revelamos a Boa Nova.
Então a convivência é fundamental. Então no trabalho assistencial nós precisamos dispor de tempo, um tempo suficiente de algumas minutos, algumas horas, para ficarmos naquele lar, com aquela família, ou no centro, com aquele grupo de pessoas com quem nós vamos trabalhar. E é nesta convivência, é nesse sentar em torno de alguma coisa, que nós vamos ter o tempo necessário para mostrar de Jesus. É no ato rebelde de um menino, a maneira tranquila, paciente, fraternal, com que eu vou mostrar, com que eu vou conversar com ele, e que eu vou revelar-lhe o Cristo. É na atitude menos feliz daquela companhia, daquela irmã, daquela pessoa que vem e usa de uma estratégia, falseia os dados para conseguir aquele obséquio, aquela ajuda. É convivendo. Não é humilhando, não é desmascarando na mentira, mas é pensando por que ela precisa usar de estratégias para sensibilizar-me. Meu Deus, o que é que está ocorrendo comigo que eu não consigo, que ela precisa mentir para que eu fique sensível? Tem alguma coisa errada. Eu não estou inspirando aquela companheira a confiança que ela precisaria para dizer-me o que é que nós fizemos, o que é que a nossa sociedade fez com ela. Que ela precisasse sempre mascarar os dados, as informações, para poder sensibilizarmos. Então, na convivência, nós vamos nos desvelando um para o outro. É na convivência que nós vamos realmente nos mostrando um ao outro. É na convivência que nós vamos lavando os pés uns dos outros. É na convivência que nós vamos confessando-nos uns aos outros. É preciso conviver. E ao lado da convivência, é importantíssimo que também trabalhemos a criatividade. A criatividade é importantíssimo. Ela vai alimentar, quando formos trabalhar a questão do trabalho, quando formos exaltar o trabalho. Mas a criatividade é ela que vai ser responsável para que eu me perceba como um ser capaz de criar, de recriar, de mudar. Eu como um ser encarnado, colocado aqui, e que tenho possibilidade de transformar, de mudar as coisas. É interessante quando nós lemos, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, a mensagem 7, por exemplo, né? Vejamos um tópico dessa mensagem. Então, aqui nessa mensagem 7, que é uma... vamos pegar apenas a parte final, toda ela é importante, mas é aquela parte que nós queremos, assim, exaltar este dado. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce incessantemente. Preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais.
sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerado elemento de progresso. Vejamos que coisa extraordinária, aqui exaltando a criatividade, né? A criatividade para criar, atividade para transformar. Imaginemos o homem nas suas origens, na sua vida simples, bem rudimentar. Imaginemos o homem na sua evolução, em que ele vai trabalhando, em que ele vai transformando, em que ele vai construindo, em que ele vai reconstruindo, em que ele vai modificando. E à medida em que ele vai mudando o mundo material, aquele mundo que ele passa a cavocar, que ele passa a trabalhar, que ele passa a lidar para atender necessidades, vai ampliando a sua inteligência. Ou seja, ele vai percebendo que ele não é capaz de criar, de recriar o já criado, de transformar. E isso é fundamental no trabalho assistencial. Porque este companheiro que nasce agora encontra uma sociedade que lhe passa as coisas semi-prontas, que lhe passa a ideia de um mundo realmente que nada mais há a fazer, mas que cabe a todo ser encarnante adaptar-se, conviver, integrar-se na sociedade. E ele não percebe que a Terra é um planeta em transformação. E quem realiza a transformação da Terra se a Terra não tem alma, se a Terra não tem o espírito, não tem um princípio inteligente? São os seus filhos. São aqueles que habitam a Terra. São estes que vão realizar a evolução da Terra, a evolução do planeta. Mas isto é um ato criativo, é um ato consciente, é um ato consequente. Então é preciso engajar essa quantidade imensa, esses exércitos imensos da população carenciada, da população expropriada, da população sofrida, da população que não vê alternativas, que não vê saída para a sua crise. Ele começar a perceber de que ele é o artífice, de que ele é o construtor, de que ele é o sujeito que cria e recria, de que ele é recolocado na sociedade, no lugar, no momento em que ele interrompeu sua caminhada, que ele reencarna na sociedade, na família, no meio que ele precisa para recriar as relações sociais, as relações afetivas, para reformular aquilo que ele acumulou no ontem, para ampliar aquilo que já lhe é positivamente salutar, aquilo que já é o berço, o embrião da sua evolução. Ele amplia, ao mesmo tempo que ele vai revendo, que ele vai transformando, que ele vai questionando, que ele vai mudando sua conduta, mudando seu comportamento. É preciso estimular a criatividade. É preciso que o homem se perceba, que ele veja a relação da sua criatividade. E vamos antecipar um dos itens, vamos puxar a questão do trabalho para clarificar melhor. Então vejamos o que é que nos coloca o codificador quando ele lança na questão 677 do Livro dos Espíritos. Como é que é colocado, como é que é tratado, como é que Kardec trata a questão do trabalho. Então vejamos aqui, questão 677. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Resposta: tudo em a natureza trabalha, tudo trabalha. Não é só o homem que trabalha, tudo trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade, e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo às suas necessidades materiais, eles se constituem
inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descubrais o resultado imediato, o trabalho. O trabalho como meio de evolução do espírito. O trabalho como forma de ampliar a inteligência. A inteligência que vai gerando a riqueza que vai gerar a ciência que traz o progresso para o homem. A ciência que vai tirar o homem da fase bruta do trabalho para a fase mais elaborada do trabalho. O homem que vai liberando a brutalidade, que vai, consequentemente, ultrapassando a necessidade de um corpo grosseiro para poder agir na matéria mais grosseira, mas que cria os mecanismos que vão atuar nessa dimensão mais material, mais grosseira, e ele vai se preservando, ele vai se reservando as atitudes mais suaves, mais brandas, vai rompendo com a visão mais rude, mais brutal, para uma visão mais humana, cada vez mais humana, se aproximando cada vez mais e mais do âmago espiritual. Então, observamos quanto é importante, companheiros, nós estarmos trabalhando, né, essas questões. A criatividade está ligada intimamente ao trabalho, porque não o trabalho que aliena o homem, não o trabalho que reproduz apenas uma relação de dominação do homem, não o trabalho que escraviza o homem, mas o trabalho que liberta, o trabalho que lhe amplia a inteligência, o trabalho que gera condições dele manter a sua própria sobrevivência, o trabalho que vai se construir para ele realmente como um aporte da sua evolução espiritual. Então, revendo, recuperando, é preciso construir um espaço. O espaço que eu construo no dia a dia das minhas relações. O espaço que eu vou construindo na minha liberdade. O espaço que eu construo com você pelo nosso respeito. Eu só consigo respeitar, eu só consigo decidir, nós só conseguimos crescer juntos se nós construímos um espaço solidário, um espaço de tolerância, um espaço de fraternidade, de respeito mútuo. Então vamos construindo este espaço no nosso cotidiano. É um espaço de convivência. A convivência que amplia os nossos laços afetivos. A convivência que nos leva, melhor dizendo, a conhecermos uns aos outros. A convivência que fortalece nossos laços de amizade. A convivência que vai ser suficiente para que nos dê os elementos para que nós possamos trabalhar nossas dificuldades. Então, é a convivência se abrindo realmente como um espaço por excelência para realizarmos as nossas experiências de caminhada. É a criatividade, aliado ao espaço de convivência e ao trabalho, como fazer essa mediação dessa importância do homem despertar para a grandeza do trabalho. O trabalho que passa ao nível intelectual, como passa ao nível do manual. É o homem realmente construindo e reconstruindo, ampliando, mas é o trabalho que vai servir como fonte de evolução, como fonte do progresso. É o trabalho dentro da perspectiva do progresso.